prazer ter você aqui, Isa. Para quem entrou agora, né? Eu tava falando o quanto a Isa é coerente assim com o trabalho dela, né? Então, eu sou apaixonada de acompanhar o trabalho dela e ver a evolução dela aqui na internet também e visualizá-la trazendo, né, essa nova ciência do apego que é tão importante e que é tão eficaz dentro da clínica também, né, Isa? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Me fala, Isa, como tem sido assim para você trabalhar com a ciência do apego, com relacionamento, porque sempre foi a temática que você gostou de trabalhar, não é verdade? E olha só, isso já entra também dentro do meu processo terapêutico, né? O tema da live é o poder da terapia nos relacionamentos e eu descobri toda essa questão do apego justamente na minha terapia, descobrindo o meu estilo de apego, Que né? legal. E a partir disso, quando eu descobri, aí eu fui a fundo, estudando cada vez mais, vendo o quanto aquilo fazia sentido para todo o início de relacionamento, né? Que é o que? O pilar principal é o autoconhecimento. Se eu não tivesse descoberto essa questão do apego, né? Como se relacionar? Uhum. Perfeito, Isa. Exatamente isso. Quanto é potencializador a gente conhecer o nosso tipo de apego, né? E o quanto é potencializador mesmo para esse processo do relacionamento, a gente se autoconhecer mesmo, porque tem que começar pela gente, porque às vezes a gente exige do outro algo que a gente nem tem, né? E quando a gente começa a se autoconhecer dentro dessa ciência do apego, as coisas elas começam a se encaixar muito, muito mesmo. E aí fazem muito mais sentido, assim. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu trabalho com a terapia do esquema, né? Já faz um ano. Só que era um trabalho realmente mais voltado para a terapia do esquema. E aí depois, uma amiga minha comprou o livro Apegados, e aí ela falou assim, Polly, por favor, leia esse livro. Esse livro, ele mudou a minha vida, porque Perfeito. sinceramente, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu me sentia culpada em um mundo em que as pessoas me taxavam como emocionada demais, apegada demais, que exige amor demais, que está exigindo demais nos relacionamentos. E eu percebi que é o meu tipo de apego e que não tem problema se usado em equilíbrio, obviamente, né? Porque a ansiedade em excesso, ela pode ser prejudicial, mas de eu me apegar, de eu comunicar sobre como eu me sinto e tudo mais. Então, esse livro salvou a minha vida. Eu posso sim ser apegada, eu posso sim amar, né? Eu posso. E eu fiquei, caraca, que intenso isso, né? Você se E, permitir, né? Ser quem você é. e a cada vez que a gente vai ler esse livro, né? No meu caso, eu já peguei a segunda edição, que é o Maneiras de Amar. A cada Hum, capítulo que eu ia lendo, eu ia me enxergando cada vez mais e enxergando todas as minhas outras relações, né? No meu uhum. caso, era um estilo de apego ansioso, como você mesmo traz, né? A questão da ansiedade. Então, ele vem descrevendo os pensamentos e eu ficava, meu Deus, sou eu, sou eu. E aí eu fui trabalhando, né, em terapia também. Aí ele tem, né, o questionáriozinhos que é pra gente descobrir qual é o nosso estilo de apego. E aí eu refiz novamente com a minha psicóloga. E eu tava ali já subindo para um estilo de apego seguro. Eu fiquei, gente, Ai, que tudo. massa. É E muito faz bom. E realmente aí, o total que diferença. com certeza, né? E aí, essa introduçãozinha que a gente fez, já traz à tona essa primeira parte aqui, né? Para vocês, assim, o que torna uma relação saudável e o que mais você tem trabalhado, assim, com os seus pacientes para perceber o que é que torna essa relação saudável. Eu começo pela desconstrução, né? Porque é muito fácil a gente determinar o que não é saudável. E quando a gente para pra pensar realmente o que é um relacionamento saudável, as pessoas bugam, né? Porque não. Ah, saudável? Mas o que tem por trás desse Uhum. saudável, né? E essa relação saudável começa principalmente pela relação que você tem com você mesma. Porque se você não é saudável numa relação com você mesma, como é que você vai ser com o outro? E aí Perfeito. vem toda a questão do autoconhecimento e principalmente você ser individual para você ser casal dentro de um relacionamento. Então,
isso é uma das poucas coisas que vai construir um relacionamento saudável, né? Perfeito, E pra Isa. você, Polly? Para mim, assim, eu acho que você definiu com maestria, né, isso de relacionamento saudável, porque a gente tem uma ideia de que a gente quer vivenciar um relacionamento saudável, né? Mas às vezes é como eu falei anteriormente, eu não tenho consciência do que é um relacionamento saudável e eu não vivencio um relacionamento saudável comigo mesma. Então, como é que eu vou querer algo saudável se eu nem sei o que é? Né? Então, quando você traz isso de desmistificar, né, e colocar muito às claras do que o que é o relacionamento saudável, o que não é, e trazendo essas definições é muito importante, é muito rico, né? Porque vai alinhar as expectativas daquele sujeito com relação ao relacionamento saudável, né? E o relacionamento saudável também é um relacionamento que é possível, né? Sim. É um relacionamento que a gente visualiza, faz alinhamento de expectativa com o outro também. E é um relacionamento real, porque a gente tende a visualizar, por exemplo, tem um filme que inclusive eu gostei muito, que é o Continência do Ah, Amor. Você assistiu? eu estou assim, querendo Meu assistir de Deus. novo. Eu também. Eu fiquei, meu É Deus, muito viciante. quando eu assisto um filme que eu gosto, eu fico querendo repetir sempre. E aí, eu tava assistindo esse Continência do Amor. A gente pode pegar ele como exemplo. O principal, né, que ele é um padrão mais evitativo inicialmente. Mas ele é evitativo no início exatamente por toda a trajetória dele, a jornada dele, né, de vida. A gente vê que ele A teve um pai relação bem com o rígido. pai. Exato. Um pai bem rígido, né? Ele não sabia se podia contar com o pai, ter aquele contato e tudo mais. Então, ele tá interessado na atriz principal, né? Só que ele não pode se entregar inteiramente por causa das questões e dos combinados que eles fizeram e também da relação dele com o pai, né? Que foi conturbada e tudo mais. E aí, depois, quando eles se permitem vivenciar um apego seguro, né? É muito, muito bacana, que é já no final do filme, quando eles se abrem e tudo mais, e eles decidem vivenciar aquele apego seguro. E aí, todo o filme mostra o processo de construção sobre um tipo de relacionamento em específico, porque a gente não pode generalizar que todos os relacionamentos são dessa forma, né? Mas quando ambos estão dispostos a fazerem dar certo, as coisas começam a caminhar e tendem a se encaixar. Mas você tem que entender que os indivíduos, mesmo querendo fazer muito dar certo, cada um tem seus conflitos e seus receios e seus medos, e que isso vai permear todos os relacionamentos. Então, assim, o relacionamento saudável é aceitar, para mim, é aceitar o que é possível de ser feito, né? Aceitar que o outro tem as suas questões, que eu tenho as minhas questões, que o outro tem a sua individualidade, eu tenho a minha individualidade e que isso precisa ser respeitado dentro do relacionamento, né? É o viver em casal e o viver em casal, mas cada um dentro da sua individualidade também, que é importante, porque a gente tem algo cultural muito forte, que é aquilo de somos uma só carne, um só. O casamento E prega isso, traz isso, né? você E é aí eu minha falo, metade, então a gente se completa e é isso aqui, a gente tem que fazer junto. Mas exato. sim, a gente tem que fazer juntos, mas você também tem a sua vida e eu tenho a minha, né? Eu tava até lendo um dia desse que é a questão de sonho. Quando você casa, quando você tá se relacionando, você chegou naquele relacionamento com seus sonhos. O outro Uhum. também. E então, a partir dali, vocês também vão construir sonhos em comum. Mas não necessariamente você precisa deixar o seu. Então, quando você vai deixando pequenas individualidades suas para atender as demandas apenas do relacionamento, já vai Uhum. ficando um pouco disfuncional, né? Porque acaba se perdendo, você vai se perdendo de si, das coisas que você queria, dos seus sonhos. Então Uhum. você vai acabar vivendo em função do relacionamento, consequentemente do outro também, né? E Exato. sobre o que você estava falando do apego evitativo, né? Que o livro também até traz, que um dos estilos, assim, mais difícil realmente de se relacionar, dois estilos, é o ansioso e o evitativo. Mas Uhum. ele também traz que é possível. E é É possível com um possível. dos dois. Eu Eu era acho assim. evitativa.
evitativo ansioso, assim, um apego desorganizadíssimo, né? E hoje em dia eu tenho um relacionamento duradouro, assim, agora eu tive que aceitar que eu era evitativo, porque eu era tão evitativo que eu não aceitava que eu era evitativa. Nossa. Ah, Cisa, pode continuar. Você estava falando, né, do apego evitativo, que é possível. isso. E que nem também a questão do relacionamento saudável, né? As pessoas dizem, ah, relacionamento saudável é como se realmente fosse inalcançável. Quando essas pessoas têm essas relações, elas evitam. Por quê? Porque elas estão acostumadas com o caos. E não têm a consciência do que de fato é esse relacionamento saudável. Para essas pessoas, no início, esse relacionamento saudável é o quê? Aquela paixão inicial, onde tudo é as mil maravilhas, só, né? Valoriza ali a parte boa. Então, até então, o relacionamento é saudável. Então, a Exato. partir que começam os conflitos, aí, opa, peraí, tem alguma coisa errada, Uhum. né? Mas aí a pessoa permanece ali no erro, porque ela não consegue sair daquilo. E Exato. isso tem a ver com o quê? Na tua abordagem, também puxa um pouco da minha, as questões de infância, os esquemas. Então, Uhum. toda a questão do relacionamento, ela tem sim uma base na infância. Né? Na minha abordagem, a gente trabalha que essa questão do apego, ele vem justamente ali desde quando você estava ainda sendo ali planejado pelos seus pais, essa vinculação durante a gestação. Então, a Uhum. gente carrega isso nossa vida toda. Então, não é uma sessão, duas sessões que vão resolver uma vida inteira que você passou, vários relacionamentos que você passou. Né? É um Exato. processo muito, muito grande de autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento, ele não vem, né? É muito diário. Exato, Isa, perfeito. E isso a gente trazendo até para o convívio, assim, dentro da clínica, quando a gente utiliza dessa abordagem do apego seguro, né? E a gente traz isso do frio na barriga, do estar apaixonado. Acontece também quando você dá match com a sua terapeuta ou quando não, né? Que a gente chama na terapia do esquema de química esquemática, que é o que acontece. Eu tenho que compreender qual é a necessidade que o meu paciente precisa, né? Dentro da terapia do esquema, e como eu trabalho com teoria do apego, eu preciso entender o que é que ele precisa. Ele precisa de limites, eu vou dar limites realistas dentro da sessão. Ele precisa de afeto, eu vou ofertar afeto de maneira limitada dentro da sessão. E aí, o apego seguro, ele tem que estar sempre presente, entendendo e trazendo, deixando bem claro que ser apego seguro não significa ser perfeito, significa que você vai ofertar uma segurança, o máximo de segurança possível. Bom dia, Duda, bem-vinda. Você vai ofertar o máximo de segurança possível para o paciente ou para o seu parceiro, compreendendo que você é um ser humano que falha, que erra e que tá tudo certo. Então, ser apego seguro é ser uma pessoa real, né? Que oferta afeto, que está disposta a conversar, que está disposta a resolver as situações. E dentro do setting terapêutico, isso do match acontece porque, às vezes, o terapeuta... Eu sou uma terapeuta muito afetiva. Então, eu sou Sim. assim... Eu gosto de ser amorosa, entendeu? Eu gosto de abraçar e eu gosto de escutar e eu sou expressiva, então eu tô ali, eu me emociono junto e tal. E tem gente que não gosta, porque não recebeu isso na infância, porque não recebeu isso na adolescência e não dá match com o terapeuta, porque olha e fala, aí, como teve uma paciente que já falou pra mim, ah, você é muito boazinha, não dá certo não, né? E aí você fica, caraca, realmente é isso aqui que eu tenho para ofertar. Às vezes o outro não tá adaptado a isso, porque no convívio dele, nos relacionamentos dele, ele não teve. Então, ou o paciente permanece porque percebe, eita, isso aí eu nunca tive, então eu quero um pouquinho, a partir dessa terapeuta, eu vou experienciar isso. Ou a pessoa some e vai procurar um outro terapeuta que demete com os esquemas, com os gatilhos dele. Então, até dentro da relação terapêutica, existe esse processo, né? E a gente tem que compreender muito isso para a gente não entrar em conflito, porque eu já entrei muito em conflito achando, ah, a culpada sou eu, né? A gente traz muito essa culpa, né, Isa? E Sim. você, como se sente, assim, trazendo essa relação terapêutica? Você consegue compreender esse match, essas situações, assim?
No meu caso ainda não aconteceu disso, nossa, você é muito isso, nossa, você é muito aquilo, Aham. não. Né? Eu tenho realmente uma vinculação muito boa com todos os meus pacientes. E assim, flui muito naturalmente mesmo. E a maioria, né, em decorrência do Instagram, acaba sendo essas demandas de relacionamento. Então, Uhum. muito, caramba, eu me identifiquei muito com o seu trabalho, e vem, né, as questões de insegurança, ansiedade no relacionamento. E é muito gostoso, Uhum. porque são pessoas que realmente estão abertas a esse processo. Então, não vem meio com uma taxativa, tipo, eu tô aqui com o meu relacionamento, assim, né? Uhum. Mas não como se, digamos, fugiu a palavra, mas deu pra entender, né? Sim, sim, dá para entender, né? Mas é E, importante, porque a partir desse vínculo terapêutico, né, os pacientes eles vão estender para os relacionamentos deles, né? isso. Essa construção diária. Por isso que eu achei tão importante a gente trazer essa temática, porque a terapia, ela não é só a terapia pela terapia, pelo autoconhecimento, ela é essa vinculação, né? Eu lembro que teve semana passada, foi semana retrasada, eu acho. Eu saí com as amigas minhas que são psis, né? E aí a gente saiu, se divertiu. E aí uma paciente minha viu. E aí ela pegou e É, falou assim: Polly, fiquei com ciúme, porque você não me convidou para o rolê. E aí eu falei: então, vamos conversar sobre isso olha a aqui em preferência. sessão. Vamos conversar sobre isso, César. Vamos trazer isso, que é importante a gente entender e compreender, que eu também tenho as minhas amizades fora daqui e tal. E aí a gente foi trabalhando isso em sessão. Então, para vocês verem que o cotidiano também do psicólogo, ele faz parte do processo, às vezes ativa gatilhos nos pacientes, e a gente chega num grau de vínculo, né, com essa paciente que eu já estou um tempão, que ela trouxe isso de se sentir enciumada e a gente trabalhou ali em sessão. Isso, com relação a quais são os limites da nossa relação terapêutica, quais são os seus limites, até onde dá para ir e tudo mais. E a gente vai explorando. Então, isso, né, que a gente faz dentro da sessão de terapia, dentro do setting terapêutico, o paciente leva para a vida. Então, às vezes, eu passo várias sessões ali acolhendo, ouvindo, ofertando esse vínculo, esse afeto, para que o paciente vá introjetando aquilo e ele entenda que ele não pode receber menos do que aquilo que eu estou ofertando dentro da sessão. Né, Isa? Porque eu acho que você deve também perceber, às vezes a gente, dentro de relacionamentos, como você trouxe, que as pessoas não cabem, mas que aceitam aquilo por estar acostumadas, né? Você recebe muita coisa nesse sentido. É o que mais acontece, porque é como se a pessoa ela tivesse desconectada dela, né? Ela tem uma ideia de eu quero um relacionamento assim, assim, assim. Ok, fulaninha, mas você percebe que você está num relacionamento assim, assim? Percebo. Mas por que você permanece? Não sei. O que faz você gostar dessa pessoa? Não sei. Elas não costumam realmente saber de fato por que estão dentro dessa relação. E aí a gente faz o trabalho de investigação, né? De perceber as necessidades, de perceber o que dessa história dessa pessoa faz com que ela permaneça em relações que não são para ela. E aí vem também um outro tópico muito interessante que é: e se eu tiver um histórico de relações abusivas, disfuncionais, tóxicas, será que eu posso ter uma relação saudável? Com certeza. Mas se olhado também dentro da terapia, porque e eu digo dentro da terapia porque isso realmente é muito difícil de você ver sozinha. E Nossa, eu digo por experiência própria, né? É muito complicado você chegar à conclusão nisso. Não, peraí, mas relacionamento passado com fulaninho era isso, isso, isso. Eu acho que eu tenho um padrão disso, isso. Você não consegue perceber. Você só vai fluindo e você fica se questionando, nossa, de novo, de novo, de novo. E os ciclos vão se repetindo. Você, até um certo momento, você tem uma consciência de que, tipo, caramba, alguma coisa tem de errado. E aí você julga pra quem? Não, mas foi o fulaninho que era assim, assim, assado. E a gente não se responsabiliza também, a gente não consegue ver a nossa parte dentro dessa história. Né? E dentro do processo terapêutico, pelo menos na minha abordagem, na minha terapia, eu costumo levar isso para a pessoa. Para que ela também possa olhar para o passado dela e possa se responsabilizar. Porque o que acontece é que geralmente ela só responsabiliza o outro. Né?
Então, Super. sim, é totalmente possível ter uma relação saudável. E como a gente falou nisso, né? Começando por você. Então, você Exato. pode ter o histórico de relacionamento que for, mas a partir do momento que você quiser olhar pra você e ter uma relação saudável consigo mesma, consequentemente, você vai ter com os outros. Perfeito, Isa, perfeito. E eu tenho um exemplo com relação a isso, né? De que a gente tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, né? Sozinho. É como você trouxe. Vai precisar mesmo de terapia, né? E aqui, eu e o Felipe, a gente tem uma. Vou trazer um exemplo da minha filha, tá? A gente tem uma consciência parental, assim, muito grande. A gente estuda sobre ser pais, a gente segue o figurino mesmo, da teoria do apego e tudo mais. Isso não isenta a nossa filha de precisar de terapia, por exemplo, mesmo eu sendo Eu terapeuta. vi que ela estava fazendo. E ela voltou ontem, porque ela já tinha iniciado um processo e feito um processo de elaboração de luto da avó. Ela estava com 4 anos, eu acho, 4 para 5 anos. E aí ela voltou agora, né, com muita ansiedade, com algumas questões relacionadas à escola e tudo mais. E eu tenho plena consciência de que eu não consigo resolver, porque eu sou mãe, eu não sou terapeuta da Clarice, mesmo tendo a consciência e de trabalhar com isso. Eu sei que minha filha precisa de uma ajuda direcionada. E eu e meu marido chegamos à conclusão de que, poxa, ela precisa voltar para terapia, né? Até a dentista dela falou, leva ela para terapia, que ela estava com bruxismo por causa da ansiedade e tal. E aí ela voltou ontem para o processo terapêutico. Então, mesmo a gente tendo uma parentalidade muito consciente, a gente estudando sobre teoria do apego, a gente entendendo que nós vamos falhar como enquanto pais, porque não tem como a gente ser perfeitos. Mas a gente tem que saber até onde dá pra gente ir. E não dava para eu continuar assim, não, eu resolvo porque eu sou psicóloga, porque tem algumas pessoas que fazem, sou psicóloga, né, vou resolver, eu consigo, estudando aqui esse livro de autoajuda, que por sinal eu gosto muito de livro de autoajuda, mas só ele não é eficaz, tá, galera? Tem que ir Sim. para terapia mesmo. Então, é muito importante isso que você disse, porque é um processo, porque eu trouxe esse exemplo. Eu estou imersa na situação da minha filha, da minha família. Quando eu olho a dor da minha filha de sofrer um bullying na escola, atinge automaticamente a minha criança que sofreu um bullying na escola. Então, eu não vou olhar pelo olhar de psicóloga, eu vou olhar pelo olhar da minha criança ferida. E eu não vou conseguir resolver. Eu vou mandar a minha filha bater nas crianças, porque eu fico, vá bater nas crianças. Como é que resolve bullying fazendo outro bullying? Sabe? Não Então, resolve, né? é exato. Então, é muito interessante isso e a gente se conscientizar. Tem coisas que a gente vai conseguir resolver sozinho? Sim. Tem coisas que só com terapia mesmo. Então, foi perfeito e cirúrgico isso que você colocou, né, Isa? Você acha que como o autoconhecimento ele termina influenciando assim para um amor saudável? Traz isso um pouquinho pra gente, como é que você pensa com relação a isso? Como eu te disse bem e falei novamente agora, né? O Uhum, autoconhecimento ele influencia totalmente no amor saudável porque você vai aprender primeiramente a construir esse amor por você. uhum, Então é base total para você construir esse amor saudável com outra pessoa. E também entra uma outra questão de você destrinchar qual é a sua visão de amor. Porque tem a visão social, tem a visão dos seus pais, familiares e tudo mais, que você vai construindo, mas e a sua? Qual é a sua verdadeiramente? A gente não costuma refletir sobre isso no dia. Não, peraí. Qual é a verdade. minha única visão do amor? Não sei. Eu sei o que eu vi em filme, eu sei o que a sociedade me ensina, eu sei o que meus pais ensinaram, mas é a minha. É muito e a gente não vê como é tão subjetivo o amor para cada um de nós. Né? A gente vai pegando um pouquinho de cada um e tenta ali fazer algo que, não, agora essa é a minha visão. Mas será que é verdadeiramente? Né? E essa é a visão também do amor que você vai construindo sobre você. Você vai pegando pedacinhos de você, mas se você não conhece, como é que você vai pegar pedacinhos sobre você? Perfeito, Isa. Perfeito isso, né? Construir a visão do amor. Eu não tinha parado para pensar nisso. Aprendi bastante com você agora, porque realmente o que é o amor para mim, né? Qual é essa visão que eu tenho do amor que eu quero, do amor que eu gosto, né? E aí é Laísa, eu acho que é Laísa, né? Ah, Isa! Laís, É, é Laísa.
A partir do momento que você sabe o que quer, você tem claro o que você não quer, perfeito. É exatamente isso. Isso é o processo de autoconhecimento, né? De Ah, e ficar. tem Pode um falar. grande detalhe sobre isso que eu trago até como exemplo do meu próprio processo terapêutico. É que a gente, as pessoas têm a ideia de que, você é psicólogo, você é super resolvido nos seus relacionamentos. Não necessariamente, eu faço terapia justamente para isso, né? Então, mesmo a gente sabendo muitas vezes o que a gente quer, quando a gente vem de padrões de relações, né, disfuncionais, isso a gente vai sim tendo uma análise maior a respeito daquilo e vai, não, isso aqui realmente não dá para mim, mas às vezes no início é bem difícil de você realmente, não, isso aqui não é para mim e eu vou me afastar. Não, é bem assim, né? É muito gradual esse processo também. Verdade, perfeito, Isa. Por isso que é importante, às vezes o pessoal pergunta, né? Surgem algumas perguntas assim, por que terapia demora tanto? Porque é um processo que a gente entra e não sabe quando vai sair. Às vezes perguntam por E que olha não dá só, para fazer, né, de 15 em 15 dias, tem que vir semanalmente, né? E é exatamente por causa desse processo lento que a gente vai construindo, mas a gente vai formando, montando um grande quebra-cabeça. Né, Isa? Pode o trazer, que eu pode falar. sempre, o que eu sempre levo, né, para os meus pacientes aqui. Como é que a gente vai resolver uma ferida aí, digamos, parte toda da sua vida em um mês, 2 meses, 3 de terapia, um ano, né? Então, se você vem com um foco muito pontual, como já aconteceu também, demanda de relacionamento assim muito pontual, dá até para resolver em pouco tempo, dependendo da tua necessidade. Agora, uma Uhum. coisa que eu percebo também é que eu já atendi demandas de homens em relacionamento e o quanto eles são muito mais práticos do que nós mulheres. Uhum. Muito, muito. O processo com eles é tipo, muito mais rápido, digamos assim. As mulheres têm ainda todo. E isso vem também de uma questão social, né? Que é atribuída à mulher dentro do Nossa, relacionamento. realmente, eu não tenho experiência, né, com atendimento com homens, assim, a não ser casais, né? E aí termina que a gente faz esse atendimento, assim, mas não tenho essa experiência. E que interessante isso, né, da praticidade. É uma questão evolutiva também, né, Isa? Porque o homem já traz isso do ser prático, do ter que pensar ali na coisa rapidamente e praticidade. E às vezes a gente compreender sobre isso dentro de um relacionamento é muito importante para a gente aprender também a como se colocar para o parceiro, de como a gente gosta das coisas, como a gente gosta que as coisas sejam e se movimentem, porque, por exemplo, eu entendo que o Felipe, ele é mais prático, mas tem coisas que eu preciso elaborar assim, como a situação que a gente estava resolvendo aqui agora antes de entrar, que a gente vai ter que se mudar, né? E aí eu tava assim, cara, presta atenção, eu tava ansiosa, porque a casa é massa, e eu, cara, isso aqui, eu já tava assim, planejando como vai ser o consultório, como vai ser o jardim, como vai ser não sei o quê, e eu, cara, isso. E ele mais prático, ele tava assim, não, a gente vai ver, se tiver que ficar, fica, se não, beleza. Aí eu fiquei aqui, aí eu fiz. Cara, eu tô chata, né, de estar falando isso, repetindo, é porque eu tô muito empolgada e ansiosa. Ele disse, não, amor, é importante para você falar, então eu tô aqui para escutar, não se Eu preocupe. acho muito massa você, o Felipe, velho. Não tem condições. E aí eu falei, amor, obrigada por ter falado isso, porque para mim é realmente muito importante ficar falando e visualizando como a gente vai colocar o móvel tal, no canto tal, como a gente vai fazer para levar a Clarice na escola, como a gente vai arquitetar isso. Então, para ele, é muito mais prático chegar lá, fechar com o locatário, resolver e acabou. Tá tudo certo. Para mim, não tem que ter só isso, tem que ter toda uma experiência antes de entrar, porque eu sou a pessoa da experiência, eu sou a pessoa que visualiza como é que vai ficar o cômodo antes de eu chegar na casa. Eu já estou visualizando. Isso vai para cá. E ele sabe que eu sou assim, então ele compreende isso. E para ele, tipo, não é, ele fala, não é incômodo nenhum lhe ouvir falando isso. Só que eu tenho que entender que a limitação dele também de expressar talvez algo da minha empolgação é uma questão dele, dessa praticidade, né? Então, veja como isso é importante dentro de um relacionamento também, você visualizar quais são as limitações do outro, né? E você se disponibilizar dentro das suas limitações para você também ouvir o outro, para você também trazer esse afeto na escuta para o outro. Então, eu me senti completamente amada quando ele falou isso.
porque eu estava me sentindo, eu tenho agora um padrão de apego, eu saí do evitativo e eu fui totalmente para o apego ansioso, que foi o outro extremo. Então, ansiedade louca, e agora eu estou entre o apego ansioso e o seguro. Então, é um processinho, né? Bem pequenininho, E aí eu olha fico só, ansiosa. Vá, pode falar. como o apego do outro, principalmente se o outro parceiro for um apego seguro, faz total diferença para quem tem um estilo de apego evitativo, para quem tem um estilo de apego ansioso. Porque ele fornece essa segurança, mas dependendo do teu histórico, nem essa segurança é suficiente quando você está dentro da relação. Porque você fica, não. E você fica o tempo todo desconfiada, né? Uhum. E não quer Nossa, aquela segurança, ao mesmo tempo que você quer muito se sentir segura e tal, mas aquela segurança meio que, nossa, enlouquece. nossa, E o é isso. Felipe, ele proporciona muito isso pra você. E eu lembro quando você conta, né, a história do início de vocês, que você não, né, não queria ele, tarará, e ele ficou ali te proporcionando segurança. E você ainda ali não, né? Exato, exatamente. É exatamente isso, sabe? O Felipe é muito apego seguro. Ele é ansioso, né, também, mas ele é predominantemente seguro, assim. Eu me sinto muito segura com ele e é exatamente isso. Foi uma batalha para eu conseguir aceitar esse amor, porque eu não sei se você já assistiu As Vantagens de Ser Invisível, que tem um dos principais, ele pergunta assim, tem uma menina que ele gosta, que é até a Emma Watson, a que fez a Hermione, né? Ela tá no filme e ela só se relaciona com caras que desprezam ela, com evitativos, que traem ela e tal. E aí tem o bonzinho, que é esse do filme, mas ele é um meninão. Ela quer se relacionar com meninos de faculdade, né? Ele é mais novo do que ela, tal, ele é amigo dela. E aí ele pergunta, acho que é pro Nada, que é um cara que interpreta lá que é amigo dele, pergunta assim: por que ela aceita isso? Né? Por que ela aceita esse tipo de relacionamento? E aí o amigo dele fala assim: nós aceitamos o amor que julgamos merecer. E aí, todas as vezes, né, eu conversando com o meu irmão sempre fala isso, quando a gente tá falando de relacionamento, que a gente conversa muito, que a gente estreita esse vínculo de relacionamento, e eu trago muito esse apego seguro para ele, para entender assim, ó, eu sou sua irmã, mas também sou sua chefe, então vamos dividir isso muito bem. Não é porque eu vou puxar a sua orelha que eu vou deixar de te amar, mas eu preciso falar verdades. E aí a gente vai construindo essa relação e essa semana ele me lembrou dessa frase, em uma situação específica que a gente vivenciou. E eu fiquei, caraca, é muito isso. Se eu julgo merecer um amor que ele me oferta menos do que eu mereço, que ele me maltrata, que ele me julga, que ele, enfim, que ele me violenta psicologicamente e até fisicamente, eu vou permanecer ali. Porque eu julgo que eu mereço aquilo. Mas a partir do momento que eu quebro a barreira e começo a me autoconhecer e percebo que eu mereço mais, eu vou aceitar um amor tipo o amor que eu aceito do Felipe hoje em dia, porque antes eu não aceitava esse tipo de amor, porque eu achava que era falsidade, eu achava que ia me trair a qualquer momento, eu achava que ia me abandonar a qualquer momento, então eu tinha que estar armado. E a partir do momento que eu falei, não, eu quero aceitar esse tipo de amor, né? E comecei a aceitar e ele me oferta esse apego seguro, eu fico mais segura nessa relação e as coisas começam a fluir, né? Mas esse contato, tenho certeza, das pacientes com você, das pacientes com a gente vai construindo isso, né, Isa? E aí eu acho que a gente poderia chegar nesse ponto aqui de quais os segredos de uma relação assim duradoura para você? Duradoura. Eu Uhum, acredito que principalmente o respeito, não só dentro do relacionamento, mas você respeitar a sua individualidade, principalmente. Porque se perfeito. você não respeita a sua individualidade, acabou tudo, Verdade, né? Que a verdade. gente entra naquela questão, se você vai estar ali vivendo em função da vida do outro. Isso, verdade. E Perfeito. confiança também. Confiança tá sendo, tem que chegar cada vez mais, né, pra mim, questões de traição. E Uhum, assim, é muito difícil. Porque vem do histórico também, entra nas questões do histórico da pessoa, tomada de decisão que não consegue, então é realmente muito complicado. E a maioria, né, outra coisa que eu percebo muito distante é que o homem, quando ele é traído, ele não tem essa, né?
Mas a mulher não, a mulher fica ali, na dúvida, na dúvida, na dúvida. E realmente, o que eu percebo é que a maioria que está em terapia até consegue seguir bem, porque eu trabalho muito com elas, é a questão que você tem que realmente olhar muito no seu íntimo se você consegue, de fato, voltar para essa relação confiando. Porque se você volta e não tem a confiança, você vai viver numa relação pior do que a que você já tinha. Porque você vai viver na insegurança, você vai ter comportamentos cada vez mais disfuncionais e a relação vai se acabar de toda forma. Então você vai estar postergando um sofrimento maior ainda, e que é o que a maioria não quer. A maioria não quer sofrer, não quer passar pela dor. Quer que simplesmente E não é assim, né? Para É, tudo na nossa vida, a gente tem que passar pelo aquele sofrimento, pelaquela dor, pelaquela emoção. É como até minha psicóloga diz, né? As emoções são como pilhas, né? As pilhas se desgastam e a gente também precisa gastar nossas emoções para que a gente possa renovar com outras. Então, acho perfeito. que respeito e confiança são os Perfeito. principais pilares. Perfeito, exatamente. Eu também concordo com você, né? E acho que a gente visualizar o relacionamento como um relacionamento possível, né? Um relacionamento real. A gente tem muitas idealizações de príncipes encantados, né? De pessoas que vão vir nos salvar. E aí a gente tem que ter a plena noção de que existem pessoas boas, sim, existem príncipes encantados, príncipes não encantados, príncipes reais, né? Que são pessoas que têm um apego seguro, que têm suas falhas também, mas que estão ali disponíveis a fazer dar certo diariamente, né? Então, eu estava vendo ontem um trecho de um podcast que a Thaís Araújo, ela trazia, né? A questão dela tá com Lázaro Ramos, acho que, eu não sei se é há 18 anos, 17, enfim. E aí a Giovanna Eubank tava perguntando para ela, e aí é difícil? Ela é difícil, às vezes a gente enjoa da cara um do outro. Às vezes eu chego para ele e falo assim, querido, preste atenção. Ele fica imerso no trabalho, né? Ela diz, querido, preste atenção, não dá para você ficar 100% focado no trabalho se você tem filho. Você não pode tirar a atenção dos seus filhos, você tem que voltar a atenção para eles, né? Tem que visualizar isso. Olha a gente aqui. E aí a gente visualizar esses desequilíbrios que fazem parte de um relacionamento saudável e trazer alguns aspectos que são importantes dentro do relacionamento saudável também, como a monotonia, né? Que o Apegados ele traz, que tem maneiras de amar também. Monotonia, o tédio dentro do relacionamento, o estar ali com aquela pessoa enjoada, a cara dela, e falar: Meu Deus do céu, tô enjoada da cara dessa pessoa. É completamente normal isso acontecer, sabe? E a gente compreender que dentro de um relacionamento saudável tem tudo isso, né? E vão ter os desafios. Não é porque é um relacionamento saudável que não vai ser desafiador, né? Vai ter esses desafios. Então, eu concordo com você super e acrescentaria isso, né? Relacionamentos E reais. às vezes até mais desafiador ainda, porque vai ser desafiador com você mesmo. De estar Exato, lidando com essa nova situação, de você não saber lidar com o que é saudável, né? exato. Então você tem que aprender a lidar com o que é o saudável, que eu não estou acostumada. Perfeito, Isa, Aí, exato. Paulo, também o que eu acrescentaria aí é a questão da linguagem do amor para fazer essa relação saudável funcionar. Porque quando a pessoa toma consciência, não, ok, minha linguagem é essa, do meu parceiro é essa, eu quero que ele expresse na minha e eu só quero receber, né? Mas para de fato funcionar, tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que receber um pouco na que eu gosto de receber, mas eu também preciso mostrar na que o outro também gosta de receber. E aí ter esse equilíbrio entre ambos. Mas o que acontece na vida real é que um só quer receber na dele e e fica ali um certo egoísmo, né? Exato, Isa, perfeito. É a gente visualizar a linguagem do amor do outro, né? E perceber o que ele gosta que oferte e a gente também sinalizar o que a gente gosta de receber também, né? Eu acho que teve uma outra aula que eu até trouxe, assim, que a minha linguagem do amor é presentes e é tempo de qualidade e presentes. Então, eu gosto muito de presentear as pessoas que eu amo, e eu gosto de ser presenteada, né? Principalmente com livros, eu amo livros. E aí, o Felipe é de atos de serviço. Então, ele adora
cozinhar, ele adora deixar a casa organizada pra gente. E a gente não compreendia isso. Antes de entender a linguagem de amor um do outro, a gente achava assim, eu falava, poxa, você não tá ficando comigo, mas pra ele, tipo, tá lavando roupa, cozinhando e deixando a casa organizada, era a maneira dele dizer que me amava e ele também se satisfazia fazendo isso. Até que a gente conheceu as 5 linguagens do amor e a gente percebeu isso e a gente respeita muito o outro agora, nesse sentido. Então, ele sabe que quando eu presenteio, eu tô presenteando ali esperando algo, uma expectativa, com expectativa assim de tipo, se surpreenda, faça, uau, que máximo, incrível, porque é a minha linguagem do amor. E quando ele faz algo de botar o meu prato de comida, sabe, que é algo que ele gosta de fazer, ele gosta, deixa eu botar seu prato, eu faço, vá, filho, bote, pesa aí as minhas coisas, que agora a gente tá nessa de ser fit, né? E aí ele pesa tudo e ele vem trazer para o meu, poxa, amor, muito obrigada por isso. E aí eu elogio porque eu sei que é importante para ele. Então, estar consciente disso é muito importante, né? Para a gente valorizar as potencialidades um do outro também. A Andressa, ela trouxe aqui, mas a pessoa já está sofrendo, mesmo dentro da relação. Verdade, Andressa. Porque depois de uma traição, leva muito tempo para a relação voltar a ser o que era, ou pelo menos o casal achar um caminho juntos para superar. Realmente é um processo, né? Bem E uma desafiador. questão sobre essa questão do tempo, né? As Uhum. pessoas costumam, não, mas se der 2 meses, 3 meses eu não estiver confiando, termina de vez. Não é um tempo palpável, é um tempo muito emocional, que a gente não tem a ideia da mensuração de quanto isso vai durar. É o que eu trabalho muito com elas. Você pode ir vendo, tentando, mas essa questão do tempo ela é muito sua. E muitas vezes, quando você tem esse tempo emocional ao lado da pessoa, você não consegue ter a consciência do que está acontecendo. Porque você vai vivendo em função das frustrações que estão acontecendo, da desconfiança, da insegurança, né? E aí, Verdade. como eu disse, vai ficando cada vez pior. E você não consegue ter esse tempo para você de digerir tudo o que aconteceu. Verdade, né? Cada indivíduo sabe, né? Os desafios de ser, né? De levar à frente uma relação depois de uma traição ou não. É bem desafiador.